Durante meus anos de faculdade fiz diversos amigos, mas existiu um em específico pelo qual mantive contato mesmo depois de termos concluído o curso dos nossos sonhos. É normal que, com o tempo, você se afaste da maioria dos seus colegas de classe. Muitos dizem que esse é o pedágio por nos tornarmos adultos responsáveis, mas com o tempo você se acostuma. Depois de uma semana árdua, trabalhando duro e colecionando problemas, decidi visitar meu velho amigo Brian. Então peguei meu carro e saí pela estrada, sem mesmo avisar ninguém sobre onde estava indo, para ter a certeza de não ser incomodado. Dirigindo a caminho da cidade vizinha, fiz questão de sair sem pressa alguma e aproveitar o momento para apreciar a estrada e a paisagem à minha volta. Eu sei que pode parecer bobagem, mas observar a natureza é algo que me faz esfriar a cabeça. Você poderia experimentar essa experiência um dia desses. Depois de alguns minutos viajando pela estrada e por meus pensamentos, percebi que estava quase sem gasolina. Suspirei, desliguei o ar-condicionado e comecei a procurar alguma placa que informasse a cidade mais próxima de onde eu estava, enquanto rezava para que Deus me deixasse chegar até o próximo posto de gasolina. Mas, de repente, meu carro começou a apitar, notificando que o medidor de combustível estava um pouco abaixo da reserva, o que me fez suar frio de desespero, e nesse momento avistei uma saída. Não tinha uma daquelas placas dizendo que havia um posto de gasolina, hotel ou mesmo um restaurante de beira de estrada por perto, mas não tive escolha. Virei a primeira curva que encontrei na estrada e dei de cara com alguns milharais. De fato, eu finalmente tinha encontrado uma pequena cidade esquecida no meio do nada e suspirei aliviado. Tenho 100% de certeza de que gastei a última gota de gasolina que ainda tinha até chegar na entrada da cidade. Para mim, toda a situação pareceu estranha, porque costumo rodar cerca de 400 quilômetros com um tanque cheio, e tinha certeza de não ter dirigido para tão longe. Eu tinha tirado o foco total na estrada, é claro, mas já viajei várias vezes por esse mesmo caminho e nunca tive problemas. Estacionando o carro no primeiro lugar que encontrei, peguei meu celular e, nesse momento, o restante de ânimo que me sobrava para um final de semana feliz se foi como uma folha ao vento. Meu celular estava com apenas 3% de bateria e era obviamente impossível que eu conseguisse pagar qualquer posto de combustível sem usar minha única forma de pagamento. Minha única escapatória era realmente encontrar alguém gentil pela cidade e implorar por um mísero carregador compatível com o meu celular. Pensando nisso, decidi caminhar pelas ruas daquele lugar, e foi aí que comecei a perceber coisas estranhas. O lugar em que tinha parado beirava ao abandono. Toda cidade pequena, de certa forma, é assustadora, mas essa ganhava de todas. Não encontrei sequer uma pessoa fora de casa, e tudo isso aconteceu cerca de umas 3 horas da tarde. Um sol devastador queimava meus braços, e a agonia por estar num lugar estranho me incomodava ainda mais. Depois de caminhar por várias ruas vazias, encontrei um daqueles mercados pequenos de vizinhança e entrei sedento para encontrar quem me salvaria dessa situação. No balcão da loja, conversei com 2 mulheres jovens que me olharam feio e, depois de terem escutado tudo o que me havia acontecido, deram uma leve entreolhada e abaixaram a cabeça, dizendo juntas que não haviam entendido nada do que eu tinha acabado de falar. Indignado, porém tentando manter a calma para não assustar as mulheres, expliquei que minha gasolina havia acabado no meio do caminho para onde eu realmente queria ir, e que, como aparentemente a má sorte tinha decidido estar agarrada ao meu lado, meu celular também tinha acabado a bateria,
o que me impossibilitava de ligar para um familiar e dizer onde eu estava. Depois de ter explicado toda essa aventura pela segunda vez, perguntei gentilmente se uma das garotas tinha um carregador para me emprestar. Mas, para minha surpresa, elas mostraram indiferença e não se comoveram nem um pouco com minha situação, além de menosprezarem minha informação sobre o modelo do aparelho para ter certeza que o carregador seria compatível. No meio da minha fala, uma das mulheres mudou o tom de voz, dizendo não haver um posto de combustível próximo dali e que também não tinham nenhum tipo de carregador para me ajudar. Vendo que não teria outro jeito, pensei em utilizar minhas habilidades de persuasão para convencer alguma das duas em me ajudar, seja lá da forma que pudessem. Então, passei cerca de 2 horas conversando assuntos aleatórios e tentando criar um vínculo com ao menos uma das mulheres que com o tempo foi me dando atenção. Durante vários momentos, pensei em simplesmente sair daquele mercado e abandonar as 2 mulheres estranhas. Mas algo me dizia que se não fosse elas, eu não teria outra escapatória. Afinal de contas, com o tempo passando cada vez mais rápido, a probabilidade de ter menos pessoas nas ruas era ainda maior. Depois de jogar diversas conversas fora, tentei convencer a garota mais jovem de me emprestar um telefone para avisar minha família de que eu estava preso na cidade mais próxima. Mas a mulher mais velha recusou o favor e sua irmã submissa apenas abaixou a cabeça, ficando calada. Implorei por ajuda e depois por um lugar para ficar até a manhã do dia seguinte, quando vi que o sol começava a dar indícios de que iria se pôr, e meu medo fez meu estômago revirar. Minha cabeça estava a milhão ao imaginar que teria que dormir nas ruas daquela cidade abandonada. As mulheres começaram a organizar o mercado como se fossem finalizar mais um dia típico de trabalho, e eu me desesperei. Ajoelhei, implorando por qualquer tipo de ajuda que fosse possível. E então tive uma ideia. Soluçando ao sair qualquer palavra da minha boca, pedi que me dissessem onde era a rodoviária da cidade, pois assim eu poderia dar um jeito de conseguir uma passagem que não custaria caro, visto a distância de onde era meu destino. Algo no semblante da mulher mais velha de repente mudou. Foi assustador ver como ela se transformou de uma pessoa completamente rancorosa para uma gentil e amorosa. Resumidamente, eu não sei te dizer o que foi pior. Depois de terem organizado tudo o que era necessário, as irmãs me chamaram pelo meu nome e sugeriram para que as seguissem, pois estavam a caminho de suas casas, e a garota mais jovem poderia fazer o favor de me levar até a rodoviária da cidade, como eu tinha pedido. Animado, as segui sem dizer uma só palavra e me conformei com a situação. Quando chegamos na casa das irmãs, que ficava no meio do caminho, segui caminhando ao lado da mais jovem, depois de ter me despedido da mulher que havia decidido salvar minha pele repentinamente. Caminhamos por cerca de 1 hora pelas ruas mais escuras que você possa imaginar. Como eu havia pensado, não era possível ver ninguém fora de casa. Nenhuma luz domiciliar estava acesa, nenhum cachorro latia. Somente o som do silêncio ensurdecia meus ouvidos, e a garota em nenhum momento abriu a boca. Ela parecia assustada, até que chegamos à tal rodoviária e corri até o guichê local, louco para ir embora, quando fui informado pela atendente que o último ônibus havia acabado de sair do estacionamento. A garota arregalou os olhos quando a mulher informou ser 7 da noite em ponto. Então agarrou meu pulso e falou que precisávamos correr o mais rápido que nossas pernas pudessem aguentar. Sem agradecer à atendente, saí sendo praticamente arrastado pela garota. Corremos pelas mesmas ruas mal iluminadas e em diversos momentos perguntei o motivo de seu desespero, mas nenhuma resposta saía da boca daquela garota, mesmo que eu gritasse.
Era como se ela estivesse em stand-by. Seus pensamentos estavam muito distantes dali, como se algo horrível pudesse estar acontecendo. Depois de corrermos muito, a garota diminuiu o passo quando ainda faltava um quarteirão para chegar em sua casa. Já sem fôlego, ela implorou para que eu continuasse o caminho e não olhasse para trás. Então, sem entender tamanho desespero, eu apenas segui suas palavras. Assim que cheguei na metade do caminho, um homem apareceu correndo atrás da jovem que havia me ajudado. Ele corria e emitia sons que juro nunca ter ouvido sair de um humano. Meu instinto fez com que me virasse para tentar salvar a garota, mas fui interrompido pela irmã mais velha, que apareceu me puxando para frente e dizendo que eu não tentasse nenhuma ação exagerada. Abandonando a irmã mais jovem, corremos até o portão da casa onde ambas moravam e a mulher fechou o pesado portão enquanto ouvíamos os últimos gritos de horror da jovem deixada para trás. O homem, estranhamente deformado, passou o restante da noite batendo no portão de ferro da casa, mas em momento algum a mulher abriu o portão para procurar sua irmã e apenas me falou que tudo estava acabado. Preocupado com o que tinha acontecido, não consegui pegar no sono e passei a noite toda olhando para o teto do quarto improvisado. No dia seguinte, ela se levantou e se comportou normalmente como se nada tivesse acontecido. Em momento algum tocou no assunto de sua irmã e depois de me desejar bom dia, disse que me levaria até a rodoviária assim que eu estivesse pronto. Minutos depois, decidimos sair e comprar a passagem do primeiro ônibus. Mas chegando na rodoviária, descobri que o único horário de funcionamento era o das 7 da noite. Aceitei, visto que era a única forma de sair daquele lugar. E cá estou, eu dentro dessa lata de sardinha. Se você chegou até aqui assim como eu e encontrou esse bilhete, por favor, saia desse lugar o mais rápido possível. É triste te dizer, mas sabe esse motorista? Foi ele quem tirou a vida da irmã mais nova que tentou me salvar. E eu, bem, como você já deve saber, tive o pior fim que um ser humano pode imaginar. Até a próxima. Obrigado.